Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Salmos 23, Salmos capítulo 23, é o texto básico que vamos meditar nesta manhã, para vermos aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, para a sua vida. Salmos 23, diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, aleluias. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus. Antes de se assentar, ponha sua Bíblia no banco, feche seus olhos. Ponha sua Bíblia no banco, feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluias. Deus está aqui. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então verdadeiramente Deus está aqui. Através dos louvores que ministramos, entoamos louvores em adoração, então a presença de Deus está em nosso meio. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos outros. Então preste atenção. Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto este intercedia, orava pelos outros. A Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros. A Bíblia nos ensina que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração destranca portas, a oração derruba muralhas, o poder da oração transforma vidas, o poder da oração liberta o cativo através do poder da oração. A Bíblia diz que enquanto Pedro ele estava preso, ele estava ali na prisão, diz que a igreja fazia contínua oração a Deus em favor da sua vida. Enquanto ali aquele apóstolo estava preso, a igreja fazia contínua oração em favor dele, e no momento daquela oração, Deus operou um milagre, Deus atendeu aquelas orações, Deus ouviu aquele clamor. Então, meu irmão, você não sabe como tem sido a vida desse teu irmão. Você não sabe como tem sido a vida dessa tua irmã. Você não sabe das lutas que essa pessoa tem enfrentado. Então agora você não vai orar para você. Aí mesmo no seu lugar, você vai pedir a Deus: Senhor, abençoa esta minha irmã. Senhor, abençoa este meu irmão. Senhor, dê forças para essa pessoa não desanimar. Dê forças para essa pessoa
pessoa não desistir. Então você vai interceder por alguém, você não vai orar por você. Enquanto você está orando por alguém, tem alguém orando por você, e Deus vai movimentar este lugar, e o poder de Deus vai inundar esta casa, e o poder de Deus, aleluia, as portas vão se abrir pelo poder da oração. Há poder na oração. Então comece agora a interceder pela vida do seu irmão, pela vida da sua irmã. Abra os seus lábios e comece a falar com Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu não sei qual foi o dia que essa pessoa teve ontem, eu não sei como ela amanheceu hoje, Senhor, eu não sei como foi a semana deste meu irmão, eu não sei como foi a semana desta minha irmã, eu não sei, Senhor, quais são as lutas que ela tem enfrentado, eu não sei quais são as lutas que ele tem enfrentado, mas, meu Pai, a Tua palavra nos diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A Tua palavra nos ensina que devemos orar uns pelos outros. Ah, meu Deus, talvez entrou pessoas aqui nesta manhã, Senhor, dilacerada por dentro, com o coração partido, com o coração ferido, chorando por dentro. Meu Pai, mas eu lhe peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência na causa desta irmã, entra com providência na causa deste irmão, assim como a igreja fazia contínua oração pelo apóstolo que estava preso, e o cárcere foi aberto, as prisões foram soltas, que nesta manhã, meu Pai, através da intercessão da sua igreja, através do clamor da Tua igreja, que os cárceres sejam abertos, que as prisões se soltem, que o milagre aconteça, que a cura aconteça, que a libertação aconteça, que a salvação aconteça. Meu Deus e meu Pai, ponha um fim, Senhor, nesta luta que esta irmã está enfrentando, ponha um fim, meu Deus, nesta luta que este irmão está enfrentando. Senhor, que este cativeiro chegue ao final, que este cativeiro chegue ao final. Senhor Jesus, que possa amanhecer na vida desta irmã, que possa amanhecer na vida deste irmão, porque o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que amanhã chegue na vida dessa tua filha, que amanheça na vida desse teu filho, que a vitória chegue, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, que esta angústia vá embora, que essa tristeza vá embora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos unimos aqui, meu Pai, como igreja do Senhor, para interceder uns pelos outros, da vitória nesta manhã, da vitória nesta manhã. Abra a porta nesta manhã, derrube a muralha nesta manhã, que esse gigante caia por terra, que essa enfermidade vá embora, em nome de Jesus Cristo, que o milagre aconteça, que a bênção aconteça, que a sua bênção aconteça, que a bênção chegue na vida dessa pessoa, que hoje seja o dia da vitória dessa pessoa. Aleluias. Eu profetizo vitória na vida desse teu filho, eu profetizo vitória na vida dessa tua filha. Aleluia, aleluia, aleluias. Nos abençoe, meu Deus, nos abençoe, meu Pai. Fortaleça esse teu filho, fortaleça essa tua filha. Aleluias. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Que essa pessoa possa viver a sua bondade aqui nessa terra, meu Deus. Que esse teu filho e que essa tua filha possa viver a bondade do Senhor, que a bondade do Senhor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, fortaleça esse teu filho, dê graça, a tua graça nos basta, dê graça para esse teu filho continuar, dê graça para essa tua filha continuar, em nome do Senhor Jesus, que assim seja.
Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Podei-vos assentar. Podei-vos assentar. Deus nos deu uma arma muito poderosa, chamada oração. Precisamos fazer mais isso, orar uns pelos outros. Temos irmãos aqui que moram na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Então a gente deve, irmão, da nossa casa, interceder pelos irmãos. Senhor, abençoe a igreja lá no Marumbi, abençoe o ministério, abençoe os irmãos, abençoe as irmãs, abençoe a família de cada irmão. Sabe por quê, irmão? A gente não sabe da luta que a pessoa pode estar enfrentando. Você não sabe da luta que a pessoa pode estar passando por ela. Aí através da sua oração, através da nossa oração, Deus começa a movimentar as coisas voltam ao lugar. Tem situações que irmãos estão enfrentando aqui, que eles não têm como te falar o que eles estão passando, por ser coisas muito pessoais. Mas aí, irmãos, não importa se alguém falou com você ou não, interceda por alguém, seja um intercessor na vida de alguém. Senhor, abençoe aquele meu irmão, abençoe toda a igreja, abençoe o ministério. Vamos orar. Amém, irmãos? Vamos orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Às vezes você está lá meio fraco, meio desanimado, aí tem alguém intercedendo por você, aí Deus envia a bênção na sua vida e você é fortalecido, você é renovado, porque às vezes tem alguém orando por você. Então, Deus mudou o cativeiro de Jó. Você tem como colocar, por favor, que Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto este orava ou intercedia pelos outros. Olha só, ele estava orando pelos outros, e olha que Jó, ele perdeu quase tudo. Só não perdeu a sua fé em Deus. E mesmo na prova, na luta, ele estava intercedendo, buscando a Deus pelos outros. Aí Deus vai e muda o cativeiro de Jó. Então ore por alguém, irmãos. Amém? Ore por alguém. Eu preciso orar por alguém. Deus mudou o cativeiro de Jó. Aí se ele encontrar, ele vai colocar ali. Enquanto este orava ou intercedia por alguém. Amém, irmãos? Então ore por alguém, interceda por alguém. Tem tanta gente passando tanta dificuldade, tanta luta, e às vezes a roupa, o sorriso no rosto, né? A pessoa está bem trajada, isso daí às vezes não deixa a pessoa perceber a luta que a pessoa está enfrentando. Então é muito importante a gente interceder uns pelos outros. Amém, irmãos? Orar, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos lá. Aqui, Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto ele fazia o quê? Murmurava? Ficava reclamando? Ficava igual aquele desenho, ó dia, ó vida. Quem lembra desse desenho? Aí revela a nossa idade, tá vendo? Foi dessa forma que Deus mudou o cativeiro de Jó? Não, irmãos. Jó estava todo arrebentado. A gente tem que parar de pensar um pouco na gente mesmo e pensar no outro. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então vamos ter a mesma atitude de Jó. Vamos orar. Vamos orar. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então que Deus nos abençoe. Não é nem isso o tema da mensagem, mas o Espírito Santo, ele sabe por que ele nos levou a falar sobre isso. Isso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. O porquê que o Espírito Santo nos levou a falar sobre isso. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos orar. O tema da mensagem é: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor.
E quem escreveu o Salmo 23 foi o rei Davi, que era pastor de ovelhas. Então ele faz uma comparação com o pastoreio dele, para nos mostrar que o Senhor, que Deus é o nosso pastor. Agora, se Davi, como pastor humano, cuidava muito bem das suas ovelhas, quanto mais Deus está cuidando de nós, irmãos. Quanto mais Deus está cuidando de nós. Porque a Bíblia nos ensina também que se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas ou boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus. Então, irmãos, olha, nós temos um pastor que está cuidando de nós. Amém, irmãos? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Deus está cuidando da sua vida. Está cuidando da minha vida. Tudo quanto os pastores eram para os seus rebanhos, e mais ainda, Deus está pronto a ser para aqueles que lhe pertencem. Tudo aquilo que Davi, como pastor, ele era para o rebanho do seu pai. Deus, irmãos, é muito mais na sua e na minha vida. Deus tem muito mais cuidado. Deus tem muito mais amor. Em Deus temos muito mais proteção. A Bíblia nos ensina que os que confiam no Senhor são como monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então esta é a proteção que você tem, esta é a proteção que nós temos, um pastor que nos protege. Aleluias. Um pastor que está nos protegendo. Então Deus é muito mais do que um pastor humano. O Salmo 23 foi escrito por Davi na visão e perspectiva de um pastor de ovelhas. E como tal, como pastor de ovelhas, Davi conhecia todas as implicações, as realidades desse trabalho, e ele olha para Deus e vê que, assim como ele lidava e tratava suas ovelhas, era também cuidado e tratado por Deus, que é o pastor todo-poderoso. Então Davi, ele via o cuidado que ele tinha com as ovelhas, e ele percebe que muito mais do que o cuidado que ele dava para as ovelhas, Deus estava cuidando dele. Aí ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Aleluias. Lá no pasto, no meio das ovelhas, o esquecido, o desprezado pelos irmãos, ele era esquecido. Davi era desprezado pelos irmãos, mas Davi não era esquecido e nem desprezado por Deus. Aí ele sabia que ele tinha um pastor que estava cuidando dele. Mesmo que os seus familiares o desprezavam, mesmo que o seu pai o desprezava, os seus irmãos desprezavam, mas Davi sabia: o Senhor é o meu pastor, Ele está cuidando de mim. O Senhor é o seu pastor, Ele está cuidando de você. E Davi vivia isolado no pasto, Davi vivia isolado cuidando das ovelhas, mas tinha um pastor que estava cuidando dele, muito maior do que o cuidado que o pai dele poderia dá-lo. Tinha um pastor que estava cuidando dele. Aleluias! Oh, graças a Deus! Desta forma, com muita propriedade, Davi apresenta realidades que eram vividas no cotidiano de seu trabalho ao cuidar das ovelhas. Ele pega as realidades que ele vivia cuidando das ovelhas e ele aplica ao contexto espiritual, observando assim a maravilhosa forma como Deus cuida de nós.
Davi, ele pega ali o cotidiano, o dia a dia que ele cuidava daquelas ovelhas, e ele faz uma aplicação espiritual para nos mostrar a maravilhosa forma como Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de nós. Essa é a mensagem que Davi quer trazer. Que você tem um pastor, que você tem um dono, que você tem alguém que cuida de você, que você tem alguém que se preocupa com você, que você tem alguém que está a todo instante olhando para a sua vida. Aleluias! Oh, glória a Deus! O mesmo cuidado Deus continua dispensando as suas ovelhas ainda hoje. O mesmo cuidado Deus continua dispensando as nossas vidas ainda hoje, porque nós somos conhecidos como ovelhas de Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor e nós somos conhecidos como suas ovelhas. O mesmo cuidado Ele dispensa para a sua vida hoje. O pastor, ele curava as feridas da ovelha. O pastor protegia a ovelha dos perigos. O pastor protegia as ovelhas dos predadores, dos animais peçonhentos. O pastor protegia a ovelha do frio, do calor intenso. O pastor, ele tinha uma contínua preocupação com as suas ovelhas. Aleluias! Deus tem contínua preocupação com você. Deus tem contínua preocupação com cada um de nós. Aleluias! Aleluias! Esta é a mensagem que Davi está trazendo, de um pastor que a todo instante cuidava das suas ovelhas, e ele aplica dizendo que muito mais Deus tem feito por nós, muito mais Deus tem feito por você, pela sua vida. Ele continua sendo e sempre será o nosso grande pastor. Deus continua sendo e sempre será o nosso grande pastor. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Animais peçonhentos não chegavam, não conseguia pegar uma ovelha porque o pastor estava ali. Aleluias! Quando a ovelha estava indo por um caminho que poderia cair no precipício, o pastor ia tirar a ovelha daquele caminho. Aleluias! Ele estava o tempo todo cuidando do rebanho, protegendo o rebanho. Aleluias! Jesus também, certa vez, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está cuidando de nós. Aleluias! Todos os dias. Todos os dias nós temos o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Sabe por quê? Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós temos um bom pastor que cuida de nós. O bom pastor está do seu lado. O bom pastor está com você. O bom pastor está cuidando de cada um de nós. Aleluia! Oh, graças a Deus! E é reconfortante saber isto. É reconfortante saber isto, que temos alguém que cuida de nós, como nosso grande pastor. Aí o texto que nós lemos afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O significado do texto aqui é que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. O que você precisa para viver, o que nós precisamos para viver, o nosso pastor irá suprir as nossas necessidades. Ostentação ele não supre, mas necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Física, emocional, espiritual, financeira, aleluias, na área familiar, na área da saúde. Qual é a sua necessidade?
O Senhor é o seu pastor e Ele vai suprir as suas necessidades. O Senhor vai suprir as suas necessidades. Foi o salmista mesmo quem escreveu: hoje fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? O bom pastor supre as nossas necessidades. O que você necessita, o que você precisa para viver. Qual é a sua necessidade? É paz no seu lar, é saúde, é na área financeira, é na área emocional. O Senhor é o seu pastor e de nada você terá falta. Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai suprir as minhas necessidades. Aleluias! Porque Ele é o nosso pastor. E esse pastor que eu estou falando aqui, que é o pastor supremo, Davi era um pastor que cuidava de ovelhas. Mas Davi não morreu pelas ovelhas, Davi não deu a vida pelas ovelhas, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse pastor que eu estou falando é o pastor que te comprou por um alto preço, é o pastor que te comprou pelo preço de sangue. Aleluias! É esse pastor que está cuidando da sua vida. Aleluias! É o pastor que nos comprou. Aleluias! Nos comprou por um alto preço. Então Ele está cuidando de nós. Amém, irmãos? Imagina, vamos colocar Davi no pasto com as ovelhas, guiando as ovelhas, e vamos colocar o mundo como pasto. Aí, o nosso pastor está nos guiando, ou melhor, ele falou assim: eu vou voltar para o Pai. Daí ele falou assim: pode ficar tranquilo que não vai ficar ninguém aqui órfão. Aleluia! Não vai ficar ninguém aqui órfão. Eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Pai não vai enviar o outro Consolador, o Espírito Santo. Aí ele falou assim: eu vou para o Pai e Ele vos enviará o outro Consolador. Aleluias! O outro quer dizer que fará as mesmas coisas que eu fiz quando eu estava aqui. Ele vos enviará o outro Consolador. Então o Espírito Santo está aqui nessa terra agora, nesse exato momento. Ele está aqui dentro deste lugar, dentro de cada um de nós, e o Espírito Santo está nos guiando aqui. Aleluias! Nos conduzindo. O Espírito Santo está nos conduzindo. Oh, aleluias! Aleluias! Então o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. O Senhor é nosso pastor e supre todas as nossas necessidades. Seja qual for a sua necessidade, Deus irá suprir. A Bíblia NVI, o verso 23:1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Porque dá para compreender melhor o texto, porque a gente ora assim, lê assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Peraí, mas de repente faz meio engraçado, está faltando tanta coisa na minha vida. É porque temos que entender o que o texto está querendo nos ensinar. Amém, irmãos? Temos que entender o que o texto quer nos ensinar. Então, o sentido original do texto é: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Aquilo que eu preciso para viver, é isso que não vai me faltar. Muitas das vezes, como ovelhas, nos distanciamos do aprisco e nos afastamos do nosso pastor. Contudo, Ele é fiel e nunca nos abandona. Ele é fiel e nunca nos abandona. A Bíblia diz que eram 100 ovelhas. Aí, uma delas se desgarrou.
Aleluia. O que o pastor fez? Deixou as 99 guardadas no aprisco e foi atrás daquela que se perdeu, porque Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos abandona. Aquela voz, irmãos, lá de Gênesis, lembra quando Adão e Eva pecaram? Aí Deus chega no jardim e diz assim, Adão, onde tu estás? Esta mesma voz ecoa até hoje, é Jesus buscando as ovelhas perdidas. Onde você está? Você é ovelha, onde você está? Deus nunca nos abandona, porque Ele é fiel. É as pessoas que abandonam Deus, que saem dos caminhos do Senhor, mas Deus nunca nos abandona. Aleluias por isso. Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Então, muitas das vezes, como ovelhas, nos distanciamos do aprisco e nos afastamos do nosso pastor. Contudo, Ele é fiel e nunca nos abandona. Ele sempre virá em busca da ovelha perdida. Ele sempre virá em busca da ovelha perdida. Quero dizer uma coisa, pode até estar perdida, mas não deixou de ser ovelha. Aleluias. Pode até estar afastado dos caminhos do Senhor, mas não deixou de ser ovelha. Ele está à busca daquela ovelha, Ele está buscando aquela ovelha, aleluias, oh glória a Deus, aleluias. Deus é o nosso pastor pessoal. O texto diz, Ele é o meu pastor. Lá em João capítulo 10, versículo 3, então Deus é um pastor pessoal, em João 10, verso 3, diz assim, o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas, nome, e as leva para fora. Aleluias. Deus, Ele é o nosso pastor pessoal, aleluias, o meu pastor. Ele chama suas ovelhas pelo nome, Ele chama suas ovelhas pelo nome. Você é conhecido diante de Deus pelo nome. A Bíblia diz que nós estamos gravados na palma da sua mão. Deus conhece a cada um de nós pelo nome. Quando chamamos alguém pelo nome, estamos honrando a pessoa, estamos reconhecendo a pessoa. Porque quando você é reconhecido por um número, por exemplo, as grandes empresas, ninguém conhece ninguém pelo nome, não. É pelo número. Funcionário número 565. É conhecido pelo número, pela numeração, porque é muita gente. Mas quando chamamos alguém pelo nome, honramos a pessoa, reconhecemos a pessoa. Quer dizer uma coisa, Deus te conhece pelo seu nome, Deus conhece o seu nome, Deus sabe quem é você. É por isso que você pode ficar tranquilo e despreocupado, que quando a sua bênção chegar, Deus não vai errar o endereço. Deus conhece o seu nome, Deus sabe onde você mora, Deus conhece as suas necessidades, aleluias. Um pastor pessoal, ele tem conosco, Deus como nosso pastor, Ele tem conosco uma relação pessoal. Ele conhece e chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Nós somos conhecidos diante de Deus pelo nome. João 10, verso 27 e verso 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso aqui é interessante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual voz você tem escutado? Qual voz eu tenho escutado? É a voz do problema que diz que não vai dar certo?
É a voz do diabo que diz que não vai funcionar? É a voz da situação que não mudou ainda e você acha que não vai mudar? É a voz daquela pessoa que diz que você não vai conseguir? Que não vai dar certo? Que não vai funcionar? Qual voz você tem ouvido? Qual voz eu tenho ouvido? Existem muitas vozes competindo com a voz de Deus pela sua atenção. Existem muitas vozes competindo com a voz de Deus pela sua e pela minha atenção. Qual voz você tem ouvido? Jesus falou aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nesse momento que você está vivendo, qual voz você está ouvindo? A voz da palavra de Deus que diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou? Ou a voz da circunstância que está dizendo que não vai dar certo, que sabe que chegou ao final, que não tem mais jeito? Qual voz você tem ouvido? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele continua: e eu as conheço. Eu as conheço, de intimidade, de relacionamento. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Aleluias. Isso daqui, irmão, já poderia parar a mensagem por aqui. Eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, tudo que o Júnior está passando ou enfrentando não é nada perto da vida eterna que Deus já preparou para mim. Não é nada. Eu poderia parar a mensagem por aqui. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Aí o final também aqui é espetacular. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluias. O que ele quer dizer aqui? Ninguém as poderá arrancar da minha mão. A pessoa que por livre e espontânea vontade decide abandonar os caminhos do Senhor, aí é diferente. Mas se você está em Cristo, se você permanece em Cristo, se Jesus é o Senhor da sua vida, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aleluias! Ou seja, você está seguro em Cristo enquanto você decidir permanecer do lado dele. Ninguém te arranca das mãos de Jesus. Ninguém te arranca das mãos de Jesus. Não tem demônios que te arranquem das mãos de Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém te arranca. Se a pessoa sair é uma coisa, mas ir lá e arrancar, irmãos, o valente só é valente até chegar um outro mais valente do que ele. Já viu como é que era na época de escola, quando eu era criança, na época de escola? Na minha época da adolescência, aí tinha aquelas briguinhas bobas, que hoje em dia, antigamente resolvia tudo facilmente, né? Aquelas briguinhas bobas, fazia 2 círculos assim, ó, um em cada lado assim. Isso aqui é minha mãe, essa aqui é a sua mãe. Não pisa na minha mãe não, hein? Aí pisava, pisou na minha mãe, então toma. Aí um chegava assim, ó, quem for homem cospe aqui. Aí, irmãos, eram essas bobeirinhas. Não é verdade? Essas bobeirinhas. Aí brigava, depois acabou. Agora hoje em dia, irmãos, esses dias mostrou aí um jovem de adolescente, acho que de 12 anos, não sei. Matou o pai, matou a mãe, acho que é irmã, né? Irmão, olha só. Hoje em dia é facada, é tiro. Misericórdia. Misericórdia. Só o sangue de Jesus, irmãos. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia. E ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele nos conhece, Deus nos conhece pessoalmente. Ele conhece suas ovelhas intimamente, uma por uma, e cuida delas individualmente. Então nós temos um pastor pessoal, que está cuidando de você, que está cuidando de nós.
Um pastor pessoal está cuidando das nossas vidas, está cuidando de cada um de nós. Em segundo lugar, nós temos um pastor que é suficiente. Deus é suficiente na sua vida. Amém, irmãos? Deus é suficiente na sua vida. O que eu preciso? Em primeiro lugar, eu preciso de Deus na minha vida. Depois vem as demais coisas. Deus é suficiente nas nossas vidas. O texto diz: de nada o Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta, porque Deus é suficiente. Irmãos, o povo estava caminhando no deserto 40 anos, irmãos. A gente compra um calçado hoje, para mim que ando muito a pé, daí a pouquinho vai desgastando. As calças vão desgastando, as roupas vão desgastando. Aí, irmãos, existe um pastor, o bom pastor, ele supre as nossas necessidades. No deserto ninguém tinha Ferrari, nem existia, né? No deserto ninguém tinha roupas de grife, mas nada faltava para eles, porque Deus supre as nossas necessidades. O calçado não envelheceu, o calçado não acabava, as roupas não acabavam. Aí, irmãos, imagina aquela multidão ali no deserto. Como é que ficava a questão da saúde, enfermidades? Mas ali estava Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, aleluia, suprindo as necessidades na área da saúde, suprindo as necessidades emocionais. Faltou alimento, aí Deus vai, então manda maná, come maná à vontade. Agora queremos agora um churrasquinho, então envia codornizes, aleluia. Durante o dia, uma coluna de nuvem seguia aquele povo, aleluia. Ali aquela coluna era a presença de Deus, porque no deserto é muito calor, mas eles caminhavam debaixo da coluna, aleluias, porque o Senhor é suficiente nas nossas vidas. À noite dizem que no deserto é frio demais, aí tinha uma coluna de fogo também, que era a presença de Deus, para aquecê-los no inverno. Irmãos, Deus estava sempre suprindo. Faltou água, sai água da rocha, aleluias. Encontrou águas amargas, aí Ele supre as nossas necessidades. Aí vai e purifica a água se torna água potável, porque Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente na nossa vida. Temos um Deus suficiente, aleluias, oh glória a Deus, aleluia, irmãos, aleluias. Temos um Deus suficiente, aleluias. De nada eu terei falta. Ele é o pastor que supre suas ovelhas em qualquer circunstância. A ovelha é um animal indefeso. Ovelha é um animal indefeso. A ovelha é presa, não é nem predadora. Nem sei o barulho que ela faz, é balido, não sei. A ovelha é um animal indefeso, um animal que é fácil você pegar, não vai te morder, não vai fazer nada. Ovelha é um animal indefeso, preste atenção. A ovelha é um animal indefeso. A ovelha é um animal míope. É um animal míope. E nós também, se não tivermos a visão de Deus, estamos míope nesse mundo também aqui. Ovelha é um animal míope. Incapaz de cuidar de si mesma, ela necessita do cuidado do pastor, assim como você e eu, irmão, necessitamos do cuidado do pastor. Você necessita de Deus, você precisa de Deus. Lá em Atos fala que em Deus vivemos, nos movemos e existimos, é tudo em Deus, é tudo em Deus, é tudo em Deus, precisamos de Deus, você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Descanse
e confie no Senhor, pois o seu pastor é suficiente para suprir as suas necessidades. O seu pastor é suficiente para suprir as suas necessidades. Quais são as suas necessidades hoje? Quais são as suas necessidades hoje? Creia que o seu pastor é suficiente para supri-las. Aleluia! É suficiente para supri-las. Não faltará alimento. Está aí no versículo 2, voltando para Salmos 23, verso 2. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Me conduz a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar em verdes pastos, preste atenção. A ovelha é um animal herbívoro. O que significa isso? Que se alimenta exclusivamente de planta. A ovelha se alimenta exclusivamente de planta. Então, qual é a necessidade da ovelha? É planta. Então, preste atenção. Mas como aqui temos que pegar a visão do rei Davi. Quem escreveu aqui é alguém que vivia nos pastos. Então ele pega o que ele vivia no cotidiano e faz uma aplicação espiritual. Então a ovelha só come plantas. Mas como vivia em regiões áridas de deserto, então preste atenção, era muito raro encontrar alimento, porque estavam no deserto, regiões áridas. Aleluias, mas o Senhor supre as nossas necessidades. Aleluias. Deserto não é fácil encontrar verde no deserto, encontrar pastagem no deserto. Então era raro encontrar alimentos. Mas o pastor as levava a pastos verdejantes, concedendo alimento. Sabe por quê? O Senhor supre as nossas necessidades. Viviam no deserto, lugar árido, lugar seco, lugar que quase não se vê verde. Mas aí o pastor sabia a necessidade da ovelha. Qual era a necessidade? Planta, porque é o que ela come. O bom pastor sabe qual é a sua necessidade. Aí talvez onde você está não tem o que eu preciso. Fique tranquilo, o bom pastor vai te levar aonde tem o que você precisa. Aleluia! O bom pastor vai te levar aonde tem o que você precisa, porque Ele supre as nossas necessidades. Não faltou alimento para as ovelhas, não vai faltar provisão para a sua vida, não vai faltar provisão para a sua vida. O azeite não acabou, o azeite parou, porque a fonte é inesgotável. Não vai faltar provisão para a sua vida. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! Aleluias. O pastor levou ela, não tinha os pastos verdejantes. O que eu estou buscando na minha vida, meu Deus, não estou vendo nada que possa me dar um sinal de que está acontecendo. Fique tranquilo, porque o bom pastor está guiando a sua vida. A cada passo que você dá, confiando em Jesus, é o bom pastor guiando a sua vida para aquilo que você necessita, para as suas necessidades. Para as suas necessidades. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ovelhas não bebem em águas correntes. Igual tem um córrego que corta o bairro aqui, água corrente. Aí quando chove aumenta o volume. Ovelhas não bebem água corrente.
Pode ter lá aquele riacho passando, mas se for água corrente, ela morre de sede, mas não bebe, mas não vai morrer, porque o bom pastor está ali para cuidar dela. Aleluias! Jesus falou: aquele que crê em mim, rios, fontes de água viva vão fluir dentro daquela pessoa. Ele é aquele que tem águas vivas para você, ele é aquele que tem alimento para você. Aleluias! Então, ovelhas não bebem águas correntes, porque são sensíveis ao barulho das águas. Olha só, irmão, a ovelha é sensível ao barulho das águas. É por isso que a ovelha é totalmente dependente do pastor. É por isso que você é totalmente dependente de Deus. É por isso que eu sou totalmente dependente de Deus. Aleluia! Aí o que o pastor faz? Então o pastor, como elas têm medo de água corrente, são sensíveis ao barulho, então o pastor as conduz a lugares de águas tranquilas, para que pudessem se dessedentar, matar sua sede. O pastor: aqui tem água corrente, as minhas ovelhas não vão beber água aqui. Aí ele sabe aonde tem água tranquila e leva as suas ovelhas. Ele me conduz, ele guia-me mansamente a águas tranquilas, para que elas possam se dessedentar. Aleluias! Aleluias, irmãos. O pastor está sempre cuidando da ovelha. Deus está sempre cuidando de você, cuidando de nós. Então, não faltará alimento. Ele nos guia a águas tranquilas. O versículo 3, a parte A, verso 3, a parte A: refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. Isto é, Ele me aviva, aleluias, refrigera minha alma, Ele me aviva, Ele me renova, Ele me refresca, aleluias. Deus no processo, no seu caminhar, Ele te aviva, te renova, te refresca, como o seu bom pastor. Quando ficamos desanimados, o bom pastor nos restaura, nos reaviva, nos revigora, aleluias, revigora minha alma mediante ao seu poder e graça, aleluias. E às vezes estamos lá meio cansado, meio desanimado, mas o bom pastor te revigora, te anima, te fortalece, aleluias. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu. Ele orou a Deus 3 vezes para que Deus retirasse o espinho da sua carne, mas Deus não retirou. Mas Deus disse para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Era Deus revigorando o apóstolo Paulo, era Deus fortalecendo o apóstolo Paulo, era Deus aliviando a alma, o espírito do apóstolo Paulo. Aleluias! A graça de Deus te basta. A graça de Deus me basta. Aleluias. Então não faltará refrigério para aqueles que são ovelhas de Jesus. Não falta refrigério. Refrigera minha alma. Aleluias, refrigera minha alma. Isso significa que Ele te fortalece, Ele te conforta, Ele te dá graça, Ele te dá força, Ele te dá ânimo. Não faltará direção para a sua vida. Se o Senhor é o seu pastor, não faltará direção. É a parte B do versículo aqui: guia-me pelas veredas da justiça. Se o Senhor é o seu pastor, não vai faltar direção para a sua vida. Agora eu estou num problema tão grande, no olho do furacão. Deus vai te dar direção. Aleluia! Deus vai te dar direção. Não faltará direção para a sua vida. As veredas da justiça são caminhos planos,
Uma das funções das Escrituras é nos instruir em justiça. 2 Timóteo 3, verso 16. 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Aleluias! Para instruir em justiça. As veredas da justiça são os caminhos planos. E as Escrituras nos instruem em justiça. Deus irá te guiar por meio do seu Espírito, nos caminhos por Ele escolhidos. Deus irá te guiar através do Espírito Santo, nos caminhos por Ele escolhidos. É por isso que eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso seguir a Jesus, porque Deus, através do teu Espírito, que está em você, amém? Que está em você, que está em você, que está em você, que está em nós, através do seu Espírito, Ele vai nos guiar pelos caminhos por Ele mesmo escolhidos. Romanos 8, verso 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aleluias, Deus vai te guiar pelo seu Espírito, Deus vai te guiar, aleluia. Está uma situação tão difícil, se você parar um pouco e ouvir Deus, e ouvir o Espírito Santo, Ele vai te guiar, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a direção, aleluias, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, aleluias, esses são filhos de Deus, esses são filhos de Deus. Então Deus nos guia, Deus nos dá a direção, não faltará direção para a sua vida, Deus irá te guiar por meio do seu Espírito, Deus vai dar a direção para a sua vida, Deus vai dar a direção para a minha vida. Irmãos, o diabo pode fechar, igual tem um pastor que costumava dizer, o diabo pode fechar a porta da direita, da esquerda, da frente, de trás, mas tem uma porta que ele não consegue fechar, é a porta da comunhão com Deus, é a porta dos céus, está sempre aberta, a porta dos céus está sempre aberta. É por isso que a Bíblia nos ensina: clama a mim e responder-te-ei, clama a mim, porque esta porta sempre está aberta. Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te mostrar o caminho, Ele vai te guiar. Então, como ovelhas do Senhor, não vai faltar direção para a sua vida, amém, irmãos? Não vai faltar direção para a minha vida e para a sua vida, aleluias. Não faltará coragem diante do perigo. Se o Senhor é o nosso pastor, não vai faltar coragem diante do perigo. Não vai faltar. E quem escreveu isso daqui, sabe de que é ter coragem para enfrentar as situações da vida. Porque a Bíblia diz que Davi, ele matou um urso, ele matou um leão, Davi enfrentou Golias. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Agora, ter coragem significa que você não tenha medo, que às vezes você tem medo da situação, mas o que é a coragem? A coragem é você enfrentar a situação, crendo em Deus, mesmo com medo, aleluias, aleluias. Coragem é você enfrentar a situação, mesmo com medo, crendo em Jesus, crendo em Deus. Foi isso que Davi fez. Você acha que ele teve medo de enfrentar o leão? Teve. Mas o que é a coragem? É enfrentar o medo, enfrentar um problema, mesmo com medo, confiando em Deus. Ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso,
As lutas de hoje me preparam para as lutas de amanhã. Depois ele enfrentou Golias e foi enfrentando, aleluias. Então, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará coragem diante do perigo. Versículo 4. Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aleluias. Davi, como pastor, quando as ovelhas passavam pelo vale, pelos penhascos, ele fazia o quê? Protegia. Aí Davi, como pastor, ele vai espiritualizar. Ele protegia as ovelhas, para as ovelhas não caírem, não serem atacadas. Aí fala assim: agora Deus, como meu pastor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Aleluias, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus está com ele. Em tempos de perigo, dificuldade, e mesmo em face da morte, o crente não teme nenhum mal, porque o Senhor é nosso protetor. O Senhor é o nosso protetor, é o nosso guia em meio aos vales, às situações difíceis da vida. O Senhor é o nosso protetor. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele vai nos sustentar até a eternidade. O Espírito Santo hoje na minha e na sua vida, ele vai te sustentar. Irmãos, o Espírito Santo, sabe o que ele faz comigo e com você? Já andou com criança na rua? Tem que dar o quê? Dar a mão. Criança, qualquer momento ela corre para lá, corre para cá. Então, o que os pais fazem com criança? Dá a mão. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo comigo, com você? Ele nos deu a mão. Aleluias, Ele está nos guiando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tem alguém comigo aqui, tem alguém comigo, o Espírito Santo está comigo, e Ele vai nos levar até nos entregar diante de Deus. Aleluias, o Espírito Santo está nos levando até nos entregar diante de Deus. Durante todo o processo, o Espírito Santo está na sua vida, o Espírito Santo está na minha vida. Então por isso o salmista ele disse, não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Então em tempos de perigo, dificuldade, de lutas, entenda uma coisa, Deus está com você, Deus está com você. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias. Então, irmãos, não vai faltar coragem para você enfrentar essa luta, porque Deus está com você. Agora, coragem não quer dizer que eu não tenho medo. Medo a gente tem. O que é a coragem? É quando eu enfrento o medo, enfrento a situação mesmo com medo, confiando em Deus, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, aleluia. Então não faltará coragem. Se o Senhor é nosso pastor, não faltará a presença divina. Aí o salmista continua, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que ele não vai temer? Porque tu estás comigo, aleluia, porque tu estás comigo. Então, se o Senhor é nosso pastor, mesmo que estejamos no vale, não faltará a presença divina. Sabe por quê? Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, aleluias. O bom pastor está conosco, mesmo nas situações que parecem mais complicadas e angustiantes. O bom pastor está com você, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. O Senhor não nos deixará e nunca nos desamparará. Pode uma mãe esquecer-se do filho,
que amamentou, que amamenta. Todavia, Deus não se esquece de você, Deus não te abandona, Deus não nos abandona. Então não faltará, mesmo no vale, a presença divina, e não nos faltará consolo. Não nos faltará consolo. O versículo 4, o finalzinho do versículo 4: a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. O bom pastor irá não apenas guiar, mas escoltar suas ovelhas ao longo do vale, e sua presença as confortará. A presença de Deus ao longo do vale vai te consolar, vai te abençoar. Suas palavras e seu Espírito, as palavras de Deus e o seu Espírito vai nos confortar no meio do vale. Amém, irmãos? Se o Senhor for o nosso pastor, então não vai faltar consolo. Não vai faltar consolo. O Consolador está com você. O Consolador está com você. Aquele que consola está com você. Aonde o homem não consegue chegar, aonde a medicina não consegue chegar, aonde os psicólogos, psiquiatras não conseguem chegar, o Consolador te consola. O Consolador está com você. O Consolador está na sua vida. O Divino Espírito Santo está na sua vida. Ele está te consolando neste momento. Ele está consolando a sua vida. Ele está te confortando nesse vale que você está passando. O Consolador está com você. O Consolador, Ele nos consola. Ele nos consola. Aleluias. Não, se o Senhor é o nosso pastor, não faltará unção na sua vida. O versículo 5, a parte B do verso 5: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Refere-se ao favor e bênção especiais de Deus. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Refere-se ao favor de Deus, a bênção de Deus na sua vida. A bênção de Deus está na sua vida. Ele unge a sua cabeça com óleo e a bênção de Deus está na sua vida. O favor de Deus está na sua vida. O favor de Deus está na nossa família. O favor de Deus está conosco. Unges a minha cabeça com óleo. É a bênção de Deus, é o favor de Deus, pela unção do seu Santo Espírito, no corpo, mente e espírito. A bênção e o favor de Deus está na nossa vida. A bênção de Deus está na sua vida. Amém, irmãos? A bênção de Deus está na sua vida. Não faltará unção. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará a alegria da tua salvação. Não faltará alegria. O versículo 5, aí o finalzinho aí, ó: o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Se o Senhor é o meu pastor, o meu cálice transborda das suas bênçãos, e isto traz alegria. Aleluias! O meu cálice transborda com as bênçãos de Deus, e isto me traz alegria no Senhor. É por isso que a Bíblia nos diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor.
Por que no Senhor? Porque se você olhar para a situação, para as circunstâncias, você vai ficar triste, você vai se entristecer, mas o meu cálice transborda com as bênçãos de Deus, e isso me traz alegria. Aí lá no Novo Testamento, o apóstolo vem escrevendo: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia, eu me alegro nas bênçãos do Senhor. Então, se o Senhor é nosso pastor, isso nos traz alegria. Mesmo enfrentando lutas, nos traz alegria. Aleluias. Oh, glória a Deus. Estamos quase encerrando. Se o Senhor é o nosso pastor, não faltará bondade e misericórdia. Aleluia. Falamos terça-feira sobre isso aqui. Pereceria, sem dúvida, se não cresce que eu veria o bem do Senhor. Aonde? Só lá no céu? Não, lá no céu também, mas na terra dos viventes. A bondade do Senhor está hoje na minha e na sua vida. Aleluias. Lá é o céu, é para cima. Vamos chegar lá. Amém, irmãos? Vamos chegar lá. Mas eu preciso, como servo de Deus, começar a viver o céu aqui. O salmista falou: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor aonde? Aqui. Eu quero ver a bondade do Senhor aqui, na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, na minha saúde, em todas as áreas. Eu quero ver a bondade do Senhor aqui. Por quê? Porque o céu é lá, mas para quem é de Deus, ele começa aqui. Aleluia. Eu começo a vivenciar o céu aqui. Então, se o Senhor é o seu pastor, não faltará bondade e misericórdia. Está aí no versículo 6. Versículo 6, a parte A. Certamente, tenho certeza, certamente que a bondade e a misericórdia farão o quê? Me seguirão todos os dias da minha vida. O uso tanto de bondade quanto de misericórdia descreve o amor de Deus. O verbo hebraico seguir, bondade e misericórdia me seguirá. O verbo hebraico aqui, o verbo hebraico seguir, preste atenção, refere-se aqui a um animal caçando. Já viu, às vezes fica vendo aqueles documentários que passam? Às vezes tem lá um predador e a presa. O predador de longe, ele sente o cheiro. O que ele faz? Ele começa a ir atrás da presa. Aleluia, ele vai atrás, onde a presa vai, o predador vai atrás. Aqui, o verbo aqui, seguir, significa isto, que aonde você for, aleluia, se o Senhor é o seu pastor, aonde você for, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Aonde você for, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Se o Senhor é o seu pastor, não vai faltar nem bondade e nem misericórdia. Aleluia! Aleluias! Em último, se o Senhor é o seu pastor, não faltará convicção. Aqui vamos encerrar. Aqui, a parte B. Se o Senhor é o seu pastor, não pode faltar convicção. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não faltará convicção. O alvo do crente, irmãos, o alvo do crente, agora eu vou acelerar um pouquinho aqui. O alvo do crente não é enriquecer. O alvo do crente não é que não seja enriquecer. Não pode ser só enriquecer. Não pode ser só ser bem-sucedido, não pode ser só constituir família, não pode ser só, realizar sonhos. Não. Irmãos, o alvo do crente tem que ser vida eterna. Vida eterna. Porque se você parar para pensar, às vezes pessoas até da sua família que já morreu, quantas vezes você lembra dela?
que já morreram aí há 30 anos, 20 anos, cai no esquecimento, irmão. Vai lembrar de vez em quando. Um acontecimento, uma coisa que a pessoa gostar, enfim, pode ser que lembre. Porque, irmão, cai até no esquecimento. Então o alvo do servo de Deus tem que ser vida eterna. Eu tenho que perseguir, buscar, viver de forma que eu seja merecedor da vida eterna. Porque, irmãos, digamos que Jesus volte daqui a 200 anos. Daqui a 200 anos, a geração que vai estar lá na frente, no futuro, de volta para o futuro, não vai nem lembrar de você e de mim, irmãos. Quem foi o Júnior? Quem que é Júnior? Quem? Hein? Não sei. Morava onde? Que daqui a 200 anos, o bairro que a gente mora aqui, já jogou tudo no chão, já refez tudo de novo, está tudo diferente. Ah, era alguém que morou há 200 anos, não vou nem lembrar, irmãos. Então, o alvo do servo de Deus é vida eterna. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Então vamos encerrar aqui. Não faltará convicção. O alvo do crente que segue o bom pastor e desfruta da sua bondade, da sua misericórdia, é um dia estar com Ele eternamente. Esse deve ser o nosso alvo. Amém, irmãos? Isso deve ser o que me motiva. Eu quero estar com o Senhor eternamente. Eu quero voltar para casa. Eu vou fazer tudo o que eu posso fazer aqui. Mas em primeiro lugar, eu quero cuidar da minha salvação. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, cuide da sua salvação. Senão, irmãos, tudo que você conquistou, quando você partir, você quer ter uma coisa, todo mundo que tem muitas posses, só está aguardando para uma próxima geração, que ninguém leva nada. Quem tem muitas coisas, só estão guardando para uma próxima geração. É ou não é? Quem vai morrer vai levar tudo no caixão? Ninguém leva nada. Então, eu estou preservando para que no futuro alguém venha usufruir daquilo que eu tenho. O que eu estou usufruindo hoje já foi de alguém lá. Então, irmão, ninguém leva nada. Então, o alvo do crente que segue o bom pastor e desfruta da sua bondade e misericórdia é um dia estar com Ele eternamente. Amém, irmãos? Se o Senhor é o seu pastor, você precisa ter essa convicção que um dia estará com Ele para sempre. Você precisa ter essa convicção. Eu preciso ter essa convicção de que um dia estarei com o Senhor para sempre. Fiquemos em pé neste instante. E eu vou concluir aqui. Fiquemos em pé. Que a orientação, proteção e bondade de Deus, o nosso pastor, esteja sempre conosco. Amém, irmãos? Na nossa caminhada aqui como ovelhas, que a orientação, a proteção, a bondade do nosso pastor, nosso bom pastor de Deus, esteja sempre conosco. Amém?